Tô sim. Beleza. Então vamos lá. O que acontece é que isso aqui é a minha base de dados, tá? Uhum. Então nota que eu tenho aqui uma tabela fato. E o que eu tenho nessa tabela fato? Eu tenho nessa tabela fato o ID, a data de vendas, eu tenho o ID do produto, o ID do vendedor, a quantidade de vendas feitas, qual é a meta, o ID do país e o ID do cliente. Tá? Nota que eu não tenho quase nenhuma informação mais detalhada na minha tabela fato. Por quê? Porque essas informações estão aqui, ó, em cliente. Então aqui no cliente, ó, eu tenho todos os meus dados que eu preciso do cliente, do país, todos os dados que eu preciso do país, do produto, todos os dados que eu preciso do produto e do vendedor, todos os dados que eu preciso pro vendedor. Certo? Uhum. Beleza. Só deixa eu fazer uma coisinha aqui, colocar um acento nesse país. Então, o que que acontece, né? Quando você está montando uma análise de dados, a sua tabela, quando você tem uma tabela normal, você não tem a tabela fato, entendeu? Por quê? Porque a tabela fato é aquela que você cria a partir dos dados das suas tabelas de dimensão, certo? Então, o Uhum. que, que vai acontecer para você, Adriano? Você vai pegar lá na sua empresa, vai chegar uma tabela para você com um monte de dados, correto? Sim. Daí o que, que você faz? Daquele monte de tabelas que você tem, você vai criar uma tabela fato, certo? É aí que você vai falar qual é o tipo de dado que você quer, qual é o tipo de informação que você procura buscar, qual é o filtro que você vai fazer, entendeu? Tudo isso na tabela fato. Então as outras tabelas elas vão existir. Por que, que elas vão existir? Elas vão existir porque você precisa, perdão, você precisa montar a sua tabela fato baseado nela. Só que por que, que eu não fiz tudo de uma vez? Ó? Porque tá vendo aqui que eu tenho ID produto? Sim. Esse ID produto tá aqui, ó, tá? A mesma coisa acontece, por exemplo, com o vendedor, ó. Eu tenho o ID do vendedor. Então você vai ver que eu tenho aqui dentro da minha tabela fato, eu tenho o ID do vendedor, ó. Certo? Uhum. Beleza. Então agora, o que que nós vamos fazer com essas tabelas? Nós vamos pegar e nós vamos começar a montar o nosso a nossa base de dados, nosso projetinho dentro do Power BI. Então vou fechar isso daqui porque eu não preciso dela habilitada. Então vamos vir aqui, entrar no Power BI. Bom, essa parte do Power BI que você já conhece, né? Sim. Beleza. Estou esperando ele carregar aqui para a gente continuar. Bem, o que, que eu vou fazer aqui? A única coisa que eu vou fazer antes de começar é montar a minha tela, tá? Então vou vir aqui nesse desenho, coloco aqui ó, as configurações da tela. Então eu quero uma tela 720 por 1280 e aqui no meio. Pronto, tá feito. Agora eu vou buscar informação. Então eu vou vir aqui na pasta de trabalho do Excel e vou buscar a minha base ali, ó. Agora espero ele carregar. Ó. Daí o que que ele fez, ó? Ele mostra para mim todas as tabelas que eu tenho, ó. Então eu tenho, ó, cliente, fato, país, produto e vendedor, tá? E antes de abrir, eu vou vir aqui no transformar dados. Até aqui quer perguntar alguma coisa? Não, tranquilo. Beleza. Bom, então, o que que nós vamos fazer aqui agora, tá? Eu vou pegar
e vou dar uma olhada em como estão os meus dados, ó. Então aqui, ó, ID vendedor tá como número, beleza, o nome do vendedor tá tranquilo, a foto do vendedor também tá aqui, e o salário, eu vou pegar o salário do vendedor e eu vou colocá-lo como número decimal fixo. E vou pedir para substituir. Muito bem, agora vamos vir aqui na outra tabela, né, a tabela cliente. Então tá normal, tá em data, tá melhor, tá em número. Aqui tá como número, como texto, data de nascimento está como data, cidade está como texto e sexo tá também tá tranquilo. Então agora nós vamos vir aqui na tabela fato. Data de venda está como data, isso aqui é data? Só quero data só. Tá como data e de produto. O que eu tenho errado aqui? Tá vendo isso aqui, ó? Consegue ver isso aqui, ó? Essa parte cinza aqui? Quando aparece a parte cinza, quer dizer que eu tenho um valor errado, tá? O que eu tenho que estar errado aqui? Vamos ver o que acontece aqui. Na exibição. Qualidade da coluna. Ele está falando que eu tenho vazio, tá vendo aqui, ó? Que ele está mostrando que eu tenho 51% vazio aqui. Tá vendo aqui, ó? Então, eu não posso ter esses dados vazios, tá? Então, como que eu vou fazer para arrumar esse dado vazio? Eu vou fazer o seguinte, ó. Vou vir aqui, então, nessa tabela. Vou vir aqui no transformar, página inicial. Vou pegar aqui, ó. Cadê você? Não, vou pegar aqui no página inicial que é mais fácil. Então vou vir aqui, ó. Cadê? Remover linhas. Então vou pegar e selecionar aqui, ó. Todos esses, ó. Porque eu não quero dado vazio. Porque se eu tiver dado vazio, depois fica difícil trabalhar, tá? Ó. Então vou vir aqui, ó. Cadê você? Remover linhas. Ó, remover erros. Pronto, e agora vou vir aqui na remover linhas e remover linhas em branco. Pronto, ó. Agora já está resolvido aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Ah, esse coluna aqui eu vou jogar fora, porque eu não sei o que é essa coluna. Estranho, não está querendo que eu tire as linhas vazias. Então vamos dar OK aqui. Aí, ó, pronto, tá vendo? Ó, que agora eu tirei todos os vazios aqui, ó. Agora ficou bonitinho. Então vamos vir aqui no país. Tá tranquilo. Produto. Só o preço unitário aqui que eu vou mudar para número decimal fixo. E deixa eu ver se tem uma coisa para fazer aqui. Vendedor. Tá? Nem tá tranquilo. Bom, o que a gente fez ali naquela tabela primeiro? Nós vimos os dados que eu tinha aqui nela e nós falamos para a gente arrumar. Por isso que eu vim aqui, ó, no exibição e pedi para ver a qualidade da coluna, porque se eu for agora na qualidade da coluna, dá uma olhadinha que agora ficou tudo certinho ali, ó. 100%. Entendeu? Então é importante que quando você traz esse tipo de trabalho, você dê uma olhada na sua tabela antes, certo? Né? Por isso que a gente trouxe no Power Query primeiro. Porque se eu trouxesse no Power BI direto, eu não ia achar esses erros. Depois, na hora que eu fosse fazer os dados, fosse fazer as linkagens, tudo, eu não iria conseguir ver essas informações. Certo? Beleza, então é só isso, ó. Vem aqui na exibição, qualidade da coluna, porque agora se eu for em todas as tabelas, ó, ele mostra e todas elas estão com 100%, ó. Tá? Então você faz para um, fica para todos. Bem, o que nós vamos fazer agora?
nós vamos criar uma tabela utilizando a linguagem M, certo? O que é a linguagem M? Então a linguagem M é aquilo que você utiliza dentro do Power Query, tá? Então o Power BI ele vai utilizar basicamente a DAX e o Power Query vai utilizar a M, certo? Você consegue dar uma olhada aqui em cima, ó? Consegue enxergar, não? Deixa eu tentar Sim. aumentar. Então esses dados aqui, Adriano, isso que é a linguagem M, tá? Então, ao invés de eu ficar toda hora montando com linguagem M, o próprio Power Query me faz isso. Mas só para Hum. você entender como que eu crio uma tabela do zero usando linguagem M, né? Não é tão difícil assim. Então, vou fazer o seguinte, ó, vou vir aqui no página inicial, vou vir aqui em nova fonte e vou pedir uma consulta nula. Por quê? Porque eu quero uma consulta buscando os dados da minha tabela. Só uma coisinha aqui, deixa eu só ver como é que está a minha tabela fato aqui. Ela começa em 2020, tá? Então vamos lá, se ela começa em 2020, eu vou fazer o seguinte, eu vou aqui no nova fonte, consulta nula, e vou pedir o seguinte, ó, vou colocar assim, ó, igual, hashtag date 2020, começando no dia 1 do mês 1, tá? Então isso daqui é para eu falar para ele quando que ele vai começar a minha tabela. E por que eu estou pedindo 2020? Porque foi quando que eu coloquei lá o dado, né, da minha tabela. Então ele vai pegar de 2020 até a data de hoje. Aí nós vamos dar o Enter aqui e ele vai gerar para mim uma tabela, tá? Uma aplicação chamada fonte, tá vendo aqui, ó? Uhum. Então sempre é importante a gente pegar esse dado. Bom, eu não vou me demorar muito, mas eu vou explicar para você como é que funciona os dados aqui, tá? Então agora eu vou criar a minha lista de dados para poder fazer isso. Porque eu preciso criar uma lista, porque ele pegou só o primeiro dia do primeiro mês, ó, tá vendo? Então eu vou fazer o seguinte, ó, vou vir aqui nesse f de x e eu vou colocar esse código aqui, ó, tá? Então deixa eu agora aumentar para a gente poder entender. O que eu tenho aqui, ó? Eu tenho uma list dates. Então o que essa list dates faz? Depois eu te mando esse código, tá? Uhum. Essa list dates é para você criar uma lista com as datas, certo? Tá vendo aqui, ó? List dates. E esse fonte é o quê? Esse fonte é isso daqui, ó. Que é aquela data que tá aqui embaixo, ó. Aí ele fala, tá bom, e ele vai pegar até quando, ó? Ele vai começar então, ó, pegar o número do datetime local não, ou seja, vai pegar a partir do meu computador a data de hoje. Certo? Uhum. E até quando que ele vem? Ele vem até a fonte. Então ele vai contar, ele vai parar então em 2020. Se a minha tabela tivesse começando em 2002, ela começaria de 2002 até a data de hoje. Certo? Entendeu? Então, toda vez que eu vou abrir o Power BI, eu tenho que fazer isso daí? Então, nesse caso aqui, eu estou fazendo isso porque eu quero fazer depois um filtro de data. Entendeu? Então, se eu não faço um filtro de data, o que acontece? Na hora que eu for fazer, por exemplo, uma análise para saber o meu year over year, eu não vou conseguir, porque eu não tenho um filtro de data, entendeu? Entendi. Entendeu? Então é isso. Bom, aí ele fala o seguinte, ó, qual que vai ser a duração? Como que você quer montar isso? Eu quero montar por dia, né, 100 hora, 100 minuto e 100 segundo. Tá? Aí eu vou dar o Enter e olha o que ele fez, ó. Ele gerou para mim uma data começando dia 1 de 1 de 2020 até a data de hoje. Certo? Uhum. Beleza. Então agora eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou vir aqui, deixa eu só dar uma diminuída aqui. Eu vou vir aqui, ó, nesse para tabela aqui em cima, ó.
Para quê? Para que ele vá agora e crie uma tabela para mim, ó. Que agora, pronto. Ah, aqui ele pergunta, ele vai verificar se tem algum erro e vamos dar OK. Prontinho, ó. Foi criado a minha tabela. Uma coisa que é muito importante você sempre pesquisar quando você está fazendo a linguagem M, Adriano, é isso aqui, ó. Tá vendo que ele colocou ABC123 aqui? Uhum. Por quê? Porque ele não está sabendo qual é o tipo de campo que eu tenho. Então eu vou falar para ele que isso aqui é um campo de data, ó. Pronto. E eu vou dar o nome dessa coluna de data. E essa tabela, eu vou chamá-la, nessa consulta aqui, eu vou chamá-la de calendário. Pronto. Certo? Bom, agora eu vou criar uma tabela para pegar o ano e o mês. Olha só como que é tranquilo, é simples de fazer isso, ó. Clico aqui nesse campo, vou no menu adicionar coluna, procura aqui, ó, coluna de data e eu quero pegar o ano, ó. Pronto. Para fazer o mês, seleciono o campo data, adicionar coluna, data e hora, eu quero agora o mês. Certo? Bom, o que eu vou fazer agora? Eu vou criar uma coluna personalizada para que ele possa fazer uma classificação para mim, pegando o ano e o mês. Por quê? Porque quando for o mês 1 do ano de 2020, ele tem que ter apenas uma vez o ano 1 de 2020, correto? Uhum. Porque é o seguinte, se eu tiver 2022, 2023, 2021, ele sempre vai ter o mês 1. Só que eu quero então depois classificar certinho. Para isso, eu vou criar uma tabela, né, uma coluna personalizada, onde eu vou criar uma função, tá? Que é essa função aqui, ó. Tá? Uma coluna chamada ano, mês, classificação. Certo? Então vamos lá. Como que eu vou fazer isso? Vou vir aqui, ó, no adicionar coluna, coluna personalizada. Então aqui, ó, o nome dessa coluna vai ser nossa coluna vai ser ano, mês. Gente, como esse negócio é chato, ele não para na tela. Ele vai ser ano, mês. Classificação. Ó. Então eu coloquei o nome dele aqui, ó, tá? Agora, a fórmula é o seguinte. Eu pego o ano, multiplico por 100, mais o mês. Então, isso daqui é uma regrinha, que a gente chama de fórmula de bolo, né? Uma receita de bolo. Que para eu fazer essa classificação tem que ser desse jeito. E como que eu sei que deu certo? Porque aqui embaixo, ó, ele coloca, ó. E quando eu der um OK, olha o que ele vai fazer, ó. Ele já fez para mim o ano, mês, classificação, ó, tá vendo, ó? Uhum. Muito bem, e aqui agora vou falar que eu quero isso como número, tá? E o que eu quero fazer aqui agora? Eu quero falar para ele que essa coluna aqui, eu quero trazer apenas o mês abreviado, certo? Tá? Então, como que eu vou fazer para trazer o mês abreviado? Vou fazer de novo uma coluna personalizada. Ó, coluna personalizada. O nome dessa coluna vai ser mês abreviado. E como que eu vou escrever aqui, ó? Vou escrever assim, ó. Date ponto to time. Vou pegar aqui, ó, o campo data. E eu quero que ele fique
em mês, colocando 3Ms para que seja o mês abreviado. Ó. Aí é só dar um OK. Opa, o que aconteceu aqui? Date to time, data MMM. Deixa eu só fazer o seguinte aqui, vamos voltar aqui para ver o que aconteceu de errado. Date to text, é isso que está errado aqui, não é to time, é to text. Porque eu quero que seja texto e não time. Você viu que, ó, que ele fez o errado, mas ele não me acusou erro, né? Ele tem que prestar atenção aqui. Agora deu certo. Ó. Então isso aqui vai ser texto. E agora, só para a gente poder terminar... Cadê você? Eu vou criar aqui, ó, uma coluna de exemplo. Então vou selecionar o ano e o mês abreviado, tá? Vou vir aqui na coluna de exemplo. Aí é o seguinte, ó, eu vou escrever aqui, ó, janeiro traço 2020. Quando eu der o enter, ó, ele já montou para mim de todos os meses, ó. Pronto. Beleza. Então, aqui eu vou colocar ano, mês. Não, melhor, mês, ano, né? Então, isso que eu mostrei para você é como que a gente utiliza a linguagem M para montar uma tabela. Certo? Então, veja que não tem muito segredo, é bem tranquilo até aqui. Certo? E agora, terminei, eu vou começar a montar isso lá no Power BI. Então, eu vou fechar aqui o página inicial, fechar e aplicar. Agora, vamos esperar ele vir aqui para o Power BI. Então, espero ele carregar. Pronto, agora está certinho. Sempre, né, antes de você começar a montar o seu dashboard, o que eu tenho que fazer? Eu preciso ver se está todas as tabelas relacionadas. Então eu venho aqui nesse terceiro desenho, ó. Vamos dar uma olhadinha. Olha aqui, ó. Tá vendo que todas as tabelas elas já vieram prontas para mim, ó, na relação? Só calendário que não, mas já vou explicar por quê. Tá vendo aqui, ó? Por quê? Porque todos os campos da minha tabela, das minhas consultas de dimensão, elas já têm um campo dentro da tabela fato. Olha aqui, ó, por exemplo, ID produto, pegou ID produto, ó. Tá vendo aqui, ó? Sim. Ó. O ID cliente pegou ID cliente, por aí vai. Só aqui o data que ele não pegou, por quê? Porque aqui está escrito data vendas e aqui está pegando data, tá? Se eu pegar aqui, ó, esse campo data e trouxer aqui, ele já vai fazer para mim a ligação. Só que eu tenho um porém. Tá vendo aqui, ó? Que ele deu 1 para 1. Não pode acontecer isso, tá? Por que não pode acontecer isso? Porque se por um acaso essa minha tabela data aqui, ó, ela tiver duas datas iguais, ele já não consegue fazer a relação. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, vou vir aqui, vou pedir para excluir a relação, tá? Vou aqui pegar a tabela, né? Então, vou vir aqui na tabela. Deixa eu só ver onde que eu peguei aqui a tabela fato. É isso mesmo. Então vamos aqui, ó. Vou colocar só duas datas iguais aqui. Vou colocar dia 18/1/2020.
2020, dia 1/2/2020. Pronto, agora eu vou salvar aqui. Agora eu venho aqui, peço para atualizar os dados. Beleza, agora eu pego data e data aqui. Aí, ó, agora tá vendo que ficou um para muitos, ó. Certo? Mas, esse data não tem escrito vendas, daí o outro vai reconhecer ou não? Sim, porque o que acontece? A data é normal, porque a data é a data, entendeu? Porque os dois campos têm que ser iguais. Os dois campos são campos de data, quer ver, ó? Vamos vir aqui na tabela só para você ver, ó. Então vou vir aqui e pedir para... Cadê? Gerenciar consultas, cadê? Editar consulta. Ó, então vamos dar uma olhadinha aqui, só para a gente poder tirar essa dúvida. Então aqui no campo data, ó, cadê? Campo fato, ó. Então aqui você está notando, ó, que a data ela tá no campo data aqui, tá vendo, ó? Uhum. Então o meu calendário, se ele também tiver no campo data, ó, pronto, ele consegue reconhecer. Por quê? Porque ele consegue reconhecer o campo, tá? Só para a gente poder tirar a dúvida. Por que que ele não fez a relação automaticamente? Porque o nome está diferente, entendeu? Que aqui está escrito data e aqui está escrito data de vendas. Uhum. Mas como eu forcei a relação, ele conseguiu fazer. Por quê? Porque os dois campos são iguais. Então o nome do campo é diferente, mas o tipo de dado é igual. Aí ele consegue fazer. Entendeu ou não? Entendi. Beleza. Então, agora eu vou começar a montar a minha tabela. Certo? Uma coisa, tá, Adriano? Aqui, eu já tenho tudo na cabeça, já montei o trabalho, já fiz tudo que eu preciso. Mas, o que você vai ter que fazer? Né? Você vai ter que, quando for pegar a sua tabela ali, você vai ter que fazer escrevendo, né, o que você precisa para montar a sua base, certo? Então, qual é o campo? Então, por exemplo, aqui, ó, para eu poder fazer todas as análises, por exemplo, eu quero fazer o faturamento, eu tenho que ter, então, dentro do meu campo fato, eu tenho que ter uma venda, pegando o valor unitário que está aqui, ó, dentro de produto, certo? Então, vamos lá para a gente começar a montar isso, ó. Então, a tabela que eu tenho que criar, o que a gente chama de análises, vai ser aqui, ó, dentro da minha tabela fato, certo? Então vamos lá. Então eu quero criar aqui uma tabela para trazer o preço unitário para aqui, ó, certo? Então para trazer o preço unitário para essa tabela fato é bem simples. Eu venho, clico em qualquer coluna e peço, no botão direito, uma nova coluna, ó. Tá? E essa coluna, qual vai ser o nome dela? Né? O nome dela vai ser preço unitário. E como eu já tenho esse preço unitário em uma outra tabela, eu vou colocar aqui, ó, related, né, para ele fazer um relacionamento, e vou pegar o campo preço unitário da tabela produto, certo? Então esse related, o que ele faz? É como se eu estivesse trabalhando com o PROC-V, tá? E como que ele vai saber trazer o preço? Por causa do ID produto aqui, ó. Então, como na ID produto eu tenho lá, né? Pessoal, vamos dar o enter aqui, ó. Ó, ele trouxe o preço unitário, tá vendo? Por quê? Ó? Então, qual é o ID do produto? O ID do produto 1, R$60. Vamos dar uma olhada aqui, então, no preço unitário. Ó, no produto. Olha aqui, ó, o produto 1 custa 60 e o produto 4 custa 89. Tá? Então, ele consegue fazer isso porque ele está fazendo uma relação para mim. Tá? E agora, a gente vai fazer o faturamento. Tá? Só que eu vou fazer o faturamento utilizando uma coluna calculada. Por quê?
Porque eu quero que ele faça o faturamento pegando a quantidade vendida e o preço unitário. Certo? Então vamos lá. Como que eu vou fazer isso? De novo, botão direito, nova coluna. Se eu estiver indo muito rápido, você fala, tá? Não, estou acompanhando aqui. Então vamos lá. Ó, então, como eu pedi uma nova coluna, agora eu vou dar o nome dela. Então eu vou colocar lá faturamento. Então eu quero saber o seguinte, ó. Então, faturamento, vou colocar, pegar aqui o preço unitário. Então, ó, preço unitário da tabela fato. Opa. E multiplico pelas vendas da tabela fato. Uhum. Nota que eu não estou fazendo nenhuma outra coisa, por quê? Porque eu estou fazendo uma coluna calculada. Então eu não preciso falar para ele se é uma sum, se é uma sum X, uma average, nem nada. Olha lá, ó. Prontinho. Ele já fez o faturamento para mim. Certo? Até aqui quer perguntar alguma coisa? Não, acho que tentar depois, assim, decorar, né, na verdade, memorizar os caminhos aí, né? Mas o conceito ali que você fez, eu tô entendendo. É porque não é tão difícil, né? Uhum. É, mas é importante sempre lembrar assim, tá, Adriano? Que você tem que tem que montar como que você quer que essas análises sejam feitas. Porque esse que é o grande problema. O problema não é você montar. O problema é você falar o seguinte, né? Se você vai pegar a sua base de dados que tem não sei quantos mil campos lá, e Uhum. você vai falar, tá, desse campo o que, que eu quero tirar? Tá? Ah, eu vou fazer vou pegar o produto, vou pegar o número, vou pegar o código e desse código o que eu quero exibir, tá? Certo? Uhum. Bom, então vamos lá, continuando. A gente vai fazer aqui, ó, tá vendo que eu tenho essa meta aqui, ó? A gente só vai fazer um if só para você ver como que a gente faz um if, um C dentro dele. Então eu quero saber o seguinte: quando eu pegar o vendedor A, eu vou falar o seguinte: o vendedor A tinha uma meta de X para vender do produto. E eu quero que ele faça o seguinte: se ele atingiu a meta, vai ser atingiu, se não, não atingiu, tá? Então, só para a gente saber como é que eu monto isso. Então, eu vou clicar com o botão direito, nova coluna. E aí eu vou fazer o seguinte, ó. O nome dessa coluna vai ser situação meta. Aí eu coloco assim, ó. Se a minha meta da tabela fato for maior ou igual a 120, escreva atingiu. Caso contrário, não atingiu. Prontinho. Tá? Olha lá, ó. Tá feito. Muito Certo? prático, né? Tranquilo até aqui? Uhum. Beleza. Agora é o seguinte, ó. Nós vamos vir aqui na tabela vendedor, que eu quero, tabela vendedor não, tabela cliente. Tá vendo aqui, ó, que eu tenho a data de nascimento do cliente? Uhum. Eu quero saber qual é a idade desse cliente. Certo? Então, a gente vai utilizar uma função chamada datadiff, tá? Uma DAX chamada datadiff. Então, vou vir aqui, ó, botão direito do mouse, nova medida. É só para você entender como é que você faz esse cálculo, tá? Então, o nome dele vai ser, ó, idade. Então, como que eu faço isso? Eu coloco assim, ó, date diff. Então, a data vai ser o quê? Vai ser a data de nascimento. Opa. É da tabela que eu estou pegando aqui, a tabela cliente. O campo data de nascimento. Pegando.
que tá querendo pegar isso aqui pra mim? Só um minutinho que ele tá fazendo alguma coisa estranha aqui pra mim. Não, tá certo. É isso aí, data de nascimento. Não sei por que não tá conseguindo pegar pra mim ali. Mas vamos lá. Data diff. A data 1 é da tabela cliente. Data de nascimento. Vou pegar hoje, today, pegando o ano. Por que você não está pegando pra mim? O único valor para a coluna. Então ele tá falando que aqui não tá conseguindo achar, tá vendo? Ó? Terminado. Que estranho. Será que eu tô colocando alguma coisa errada? Não, tá tudo correto aqui. Date diff, data de nascimento. Today, year. É isso aí mesmo. Bom, deixa eu colocar aqui o... Não tem um aspas aí, nada? Não, tá tudo correto. É que ele não tá conseguindo pegar o campo mesmo. Agora, por quê? Data de nascimento. Today, year. Vamos ver se agora vai. Date diff. A cidade está incorreta. Deixa eu fazer de novo, ver por que não está querendo ir. Idade igual. Escolher do modelo. Vamos começar de novo. Botão direito do mouse, nova coluna. Vamos ver se agora vai. Idade igual date diff. Data nascimento, vírgula, today, vírgula, year. É, agora foi. Não sei o que houve. Nota que é a mesma coisa, ó. Uhum. Não mudei nada. Mas tá aí, tá? Então, isso daqui serve para você montar um cálculo, tá vendo? Então a data diff, o que que ela faz? Ela pega uma data para você, tá? Que nem a data original. Então que eu peguei a data de nascimento, eu peguei o tempo, né, que é hoje, e peguei o ano. Aí ele já faz para mim esse cálculo. Até aqui alguma dúvida? Não. Tá? Beleza. Bem, agora que eu já fiz as minhas colunas calculadas, o que que eu vou fazer? Eu vou começar a trabalhar o visual, certo? Bom, para começar o visual, o que que eu vou fazer? Eu vou falar que eu quero então começar umas medidas.
E o que eu gosto de fazer? Então, esse processo não é algo que é obrigatório, tá? Mas eu gosto de criar as medidas dentro de uma tabela, tá? Uma tabela específica. Então, vamos lá. Para a gente poder fazer aqui o cálculo. Ó. Então, vou pedir um arquivo novo aqui. É importante a gente entender uma coisa, que a medida... O que é a medida? A medida é o cálculo para se fazer uma análise. E a DAX, o que é a DAX? É a linguagem usada para fazer uma medida. Certo? Uhum. Então é importante a gente sempre ver isso. Por que é interessante saber essa diferença? Porque muitas vezes você pode ver em algum lugar o pessoal falando, vamos fazer uma DAX. Você não faz uma DAX, a DAX está feita. Você faz uma medida, tá? Então, a medida você usa DAX, certo? Então, vamos lá. Aí, o que eu gosto de fazer, tá? Observação. Eu gosto de criar as medidas numa tabela separada. Então, acontece o seguinte, ó. Eu posso pegar e eu posso criar uma medida dentro de qualquer tabela aqui dentro. Mas, para ficar fácil para gente, eu faço o seguinte, ó. Eu venho aqui no inserir dados. E o nome dessa tabela vai ser medida. E vamos pedir para carregar. Então, já criou aqui para mim. E o que eu vou fazer a princípio? A princípio, eu vou fazer duas medidas. Uma medida para me mostrar o total de unidades vendidas e uma medida para me mostrar o total do faturamento. Certo? Tá vendo? Ó? Então, eu vou pegar Uhum. total de vendas e total de faturamento. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou aqui em medida e vou aqui em nova medida. Então, vamos fazer primeiro a medida para utilizar o faturamento. Então, eu coloco aqui, ó, o nome dele vai ser faturamento total. E vou colocar a soma do que? Da tabela fato, faturamento. Pronto, foi feito. Certo? Então, para ficar fácil para a gente ver se está realmente funcionando, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou vir aqui criar uma tabela. Tabela a gente não usa muito em dashboard, tá? Mas é só para a gente poder ver a ação. Aí eu vou fazer aqui uma tabela pegando do calendário o ano, ó. Então eu vou pegar aqui o campo ano, ó. Pronto. Certo? Só que eu não quero a soma do ano, eu quero apenas esse não resumir. Pronto. Então ele colocou os anos aqui, tá vendo, ó? Uhum. E eu vou jogar aqui agora dentro, embaixo dele, da tabela medida, minhas medidas aqui, eu quero pegar o faturamento total, ó. Olha lá, ó. Nossa. Então eu tenho só 2020 e 2021. Certo? Ok? Uhum. Então, vamos fazer o seguinte para colocar mais anos lá. Vamos abrir a nossa Excel só para ver se ele está trabalhando legal. Então, vamos aqui nele. Vou pegar então aqui no final dele, né? Tá? Então, ué, tá por isso. Não tem nada aqui dentro dele. Então, deixa eu ver aqui embaixo. Isso daqui. Cadê você? Revisão. Congelar painéis.
Então, como eu não tenho aqui, então meu produto, então vamos lá, ID produto vai até que número? Deixa eu ver. Vai até o 6. Então aqui eu vou ter que fazer igual aleatório entre 1,6 ID do vendedor igual aleatório entre 1,7 vendas, aqui eu vou colocar igual aleatório entre 5,20 meta igual aleatório entre 5,25 e de país igual aleatório entre. Então aqui é só para a gente poder ter os dados, tá? E o ID do cliente igual aleatório entre 1,15. Pronto, agora eu seleciono tudo isso aqui, dou um duplo clique, beleza, Ctrl C para copiar tudo, pronto, e peço para salvar. Beleza, agora vamos fazer o seguinte, vou vir aqui pedir para atualizar os dados. Olha lá, ó, ele já trouxe para mim o ano de 2020, certo? Até aqui, quer perguntar alguma coisa ou não? Não, Jorge, assim, é que eu falei, o caminho É de boa? ele é de boa, só que quando eu for fazer eu preciso lembrar de tudo isso, entendeu? Sim, não, mas aí você vai ter a gravação das aulas, né? Que eu. Eu te mandei todas as aulas, né? Que a gente fez. Cara, eu acho que você mandou, porque eu também não vi, sinceramente. Não, beleza, porque depois me dá um toque, que daí eu te mando de novo, tá? Uhum. Porque é importante, assim, é lógico, não Eu dá pra acho você. que não, foi só as primeiras. Tá, depois você dá um toque pra mim que eu vou te mandando as outras, tá? Tá. É porque eu gravo e sobe tudo no YouTube, tá? Aí eu só tenho que verificar se eu fiz tudo. Hum, Bom, agora o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar aqui e nós vamos transformar. Eu quero saber então o meu valor anterior do ano, tá? Eu quero saber se um faturamento do ano passado, tá? Então vou fazer o seguinte, ó, vou aqui no medida, vou aqui nova medida. Agora presta atenção, tá? Isso aqui eu já falei, mas vamos lá de novo. A DAX para criar filtros será a Calculate. Aí o que acontece, né? Eu preciso fazer um filtro buscando para mim apenas o análise do ano passado. Tá? Então, no caso, eu quero saber, por exemplo, qual foi de 2021, 2022, 2023. Então, eu vou utilizar uma Calculate. Então, eu vou colocar aqui, ó, faturamento ano anterior. Certo? Aí eu coloco assim, ó, calculate. Por que o calculate? Porque o calculate ele faz para mim a informação. Ele pede uma expressão. Expressão sempre é o cálculo. Como eu já tenho o cálculo, eu trago aqui, ó, que é o faturamento total. E qual que é o filtro que eu quero? É esse aqui, ó, same period, aqui, ó, same period last year, tá? Agora, por que eu fiz aquela tabela calendário? Porque aquela tabela calendário, ela vai trazer para mim exatamente os anos que estão separados, tá? Então, eu vou pegar aqui da tabela calendário, eu vou pegar a data, ó, e vou fechar. Só isso, tá? Então, ó, o calculate é para eu fazer o filtro e esse same period last year é para eu pegar a data. Beleza, agora vamos ver se ele vai trazer para mim só do ano passado, ano anterior. Ó. Então eu vou pegar a minha tabela aqui e vou colocar aqui, ó, faturamento ano anterior. E olha lá, tá vendo, ó? Que ele foi pulando, ó.
Uhum. Então, ó, ele não pegou aqui e ele não mostra 2023. Certo? Por que Ok? que ele não pegou dos 2020 mesmo? Porque ele só tá pegando o anterior. Como eu não tenho nada em 2019, ele não pegou. Uhum. Porque você tá vendo aqui, ó, quanto que eu vendi em 2019? Em 2020, eu vendi 106. Quanto que eu vendi em 2021? 2010. Quanto que eu vendi em 2022? Tá? 100 mil e pouco aqui, ó. Certo? Então ele vai fazendo essa análise para mim. Ok? Uhum. Beleza. Então agora o que, que nós vamos fazer aqui? Nós vamos fazer para buscar o mês, tá? O mês anterior, certo? Ok? Uhum. Então para buscar o mês anterior, eu vou fazer basicamente a mesma coisa, ó. Tá? Vou vir aqui no nova medida. Então vamos colocar lá, né? Faturamento mês anterior. Então coloco, ó, igual calculate. A expressão continua sendo o faturamento total. E o que, que eu quero pegar como filtro? O mês anterior, que é o previous month. Da onde? Do calendário data. Ok? E para a gente ver se vai dar certo, vou criar uma nova tabela aqui. Vou pegar aqui da tabela calendário, vou pegar o mês, tá? Ó, e vou pegar aqui agora o faturamento mês anterior. Olha lá, ó. Certo? Só que veja que aqui, ó, ele não está para mim em ordem de mês, ele está por ordem alfabética. Uhum. Então, como que eu vou fazer aqui agora? Eu vou pegar então esse mês abreviado que está aqui, clico nele, tá? Vou aqui, ó. Então, nota que quando eu cliquei, ele abriu para mim aqui em cima um campo chamado ferramentas de coluna. Por que que ele fez isso, tá? Porque toda vez que eu clico aqui, ó, dentro de dados, ele vai abrir as colunas para mim. Então eu quero classificar aqui por mês. Janeiro, março, abril, é isso aí. Olha, então ele já trouxe para mim do mês anterior. E por que que ele trouxe esses dados aqui, ó? Porque eu não tenho um filtro de ano, tá? Então se eu vier aqui, ó, e colocar um filtro de ano para ele, quer ver, ó? Vamos colocar o campo ano aqui, ó. Tá? Deixa eu só mudar isso daqui para lista vertical. Pronto. Olha ali, ó. Então eu quero saber 2020. 2021. Olha lá, ó. Tá vendo, ó? Certo? Uhum. Então eu posso colocar aqui, né, um campo para eu saber como que anda os meus dados aqui, ó. Certo? Tá entendendo? Tá muito difícil. 2020 ele pegou também, né? Ah, 2020 pegou. Olha lá, ó. Tá vendo aqui, ó? 2021 ele pega, 2022 ele pega e 2023 ele pega, tá? Só que, como eu ainda não tenho nenhum outro tipo de análise, e por que que eu estou fazendo isso aqui primeiro? Para ver se realmente as minhas medidas elas estão funcionando. E por que que eu não fiz utilizando cartões? Porque como eu estou fazendo comparativos, eu preciso ter esses dados em uma tabela, fica mais fácil para eu ver o comparativo. 2020 ele não pegou o total? O quê? Então, porque 2020 é o meu primeiro ano, né? E como eu estou fazendo um comparativo do anterior, ele não vai pegar aqui ainda. Entendeu? Uhum. Porque, ó, 2021 ele pega o total, 2022 ele pega o total, 2023 ele pega o total. 2020 eu não tenho ainda um total, entendeu? Porque é o meu primeiro ano. E como ele está fazendo um comparativo, ele não consegue achar.
Mas aqui em cima você vê que ele consegue pegar, ó. Ah, tá. Entendeu? Então, esse dado aqui que a gente está fazendo por enquanto, que nem ó, a gente não usa muita tabela dentro do dashboard. Só que para você ver se seus dados estão batendo, você vai utilizar a tabela. Certo? Certo. Muito bem, né? Ó. Então agora, o que eu quero saber? Eu preciso saber se a minha tabela ela cresceu ou se ela diminuiu, tá? A porcentagem de crescimento. Então eu vou ter que fazer o year over year, tá? Que é análise, né, ano a ano. Então, ó, análise ano a ano, que é o famoso year over year. E como que eu faço essa análise? Qual é o cálculo dela? Então eu tenho que fazer o quê, ó? Dividir dividir a diferença entre ano, entre período atual e período anterior e dividir o resultado pelo período anterior. Então, como que seria essa cálculo? Isso aqui, ó, né? Atual, vou colocar aqui, ó, período P atual menos P anterior dividido pelo P anterior. Então seria essa fórmula para eu chegar no year over year, tá? Então no Power BI eu vou utilizar uma função chamada, uma DAX chamada divide, que vai fazer o quê? Vai fazer essa ação para mim, onde isso daqui vai ser o meu numerador e esse daqui vai ser o meu denominador, tá? Então nota que não é agora um calculate, agora é o que? É uma divisão, tá? Então como que eu faço aqui, ó? Vou pedir uma medida, vou pedir uma nova medida. Então eu quero fazer o que aqui? Eu quero fazer a porcentagem de crescimento barra queda. Então coloco igual, vou dar um Shift Enter aqui só para a gente descer a linha, tá? Para você poder enxergar. Então eu coloco lá, ó, divide, que é o que eu quero. Aí ele está pedindo, ó, numerador e denominador. Então o numerador vai ser o quê? Vai ser o faturamento total menos o faturamento ano anterior, que é o período atual menos o período anterior, dividido pelo faturamento ano anterior. E o que eu faço aqui, ó? Eu vou colocar esse blank, por quê? Porque se ele encontrar dízima periódica, ele não calcula. Entendeu? Não. Vamos lá. O que acontece? Toda vez que eu estou fazendo um cálculo, né, de crescimento, eu quero que se a porcentagem, ela tem que ser uma porcentagem exata. Uhum. Então, o que vai acontecer quando ele encontrar uma dízima? Aqui, ó, nesse blank. Ele não calcula, ele vai colocar zero para mim, vai colocar vazio. Uhum. Entendeu? Então, é por isso que eu trabalho utilizando blank. Porque um dashboard, ele nunca vai exibir para você valores quebrados. Ele tem que exibir sempre um valor que ele consiga dividir. Sim, sim. Entendeu? Então, é para isso que eu coloco esse blank aqui. Esse blank seria o C-erro do PROC-V. Tá. Entendeu? Pronto. Agora, quer ver? Ó? Vou transformar isso aqui então agora em porcentagem. Eu vou colocar uma porcentagem. Clico nele aqui, ó, em porcentagem. E vamos jogar aqui, ó, nessa tabela aqui, ó. Olha lá que legal, ó. Então ele já falou para mim, ó,
que eu tive um crescimento entre 2020 e 2021 de 98%, eu tive de 23 a 94 e caiu menos 50%. Certo? Uhum. Tá? Então, é para isso que serve esse tipo de análise aqui. Ok? Ok. Beleza, né? Bom, então agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar e nós vamos criar os visuais, certo? Então, os visuais, que é o que chama atenção, que é o nosso dashboard. Então, eu vou criar uma nova página aqui, vou clicar nesse mais aqui e vou chamar isso aqui de análise, vai ser o nome dela. Vou vir aqui, vou falar que eu quero de novo a configuração da página tá normal e eu quero que fique no meio. Beleza. Então tá aqui, né? Eu vou falar que eu quero então, ó, eu vou colocar um fundo aqui. Por que eu coloco um fundo dentro do meu dashboard? Para que eu possa, quando for montar as análises, ao invés de eu ter ficar sofrendo, né? Porque é o seguinte, você vai ter que trabalhar com cores, com um monte de coisa. Então agora o que eu faço? Eu já coloco os objetos num fundo já escuro ou claro, para depois eu manter eles na mesma cor, tá? Uhum. Então o que eu vou fazer? Primeiro eu venho aqui no papel de parede e eu já tenho uma imagem salva, tá? Então vou vir aqui no meu, não é isso que eu quero, não. Eu quero na área de trabalho, pegar um fundo aqui. Então eu vou colocar esse fundo aqui. Pronto. Vou pedir para colocar ele como ajuste, certo? E agora o meu fundo, tá? Vou vir aqui no tela de fundo, vou aqui no procurar e olha o que aconteceu, ó. Eu já montei uma tela de fundo, que tá aqui, ó. Tá? Nota que eu não sei porquê, mas ele sempre coloca a transparência em 100%. Ó. Então tem que tirar aqui, ó. Olha lá. E vou pedir para ajustar. Olha ali, ó. Esse é o meu fundo, ó. Uhum. Certo? Então eu fiz isso lá no Photoshop para ficar bonitinho. E agora vamos começar a trabalhar aqui. Então, deste lado aqui, ó, aqui eu quero colocar o meu faturamento do ano total. Eu quero as minhas unidades vendidas e aqui eu vou colocar um KPI, tá? Então vamos lá. Como que eu vou fazer aqui, ó? Primeiro, eu vou puxar esse botão, aqui é um cartão, tá? Então o cartão eu quero colocar então, cadê você? Medidas aqui. Eu quero colocar o faturamento total. Pronto, ó. Então tá aqui o faturamento total, tá vendo, ó? E agora eu vou começar a montar a cara dele, tá? Então eu vou vir aqui sempre, ó, clico nesse botão que parece que é um, sei lá, um pincel aqui, ó. Uhum. E é importante sempre você analisar isso aqui, ó. O visual que tá aqui, ó, é em relação ao objeto, que é isso aqui, ó. E nesse geral, todos os objetos vão ter as mesmas coisas. Não importa qual seja, todos eles vão ter a mesma coisa, tá? Então vamos lá. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Vou vir aqui no visual. E o que eu quero fazer? Primeiro é o roda categoria, que está aqui embaixo, ó. Eu não quero esse rótulo da categoria. Vou vir aqui no valor do balão, vou dar uma diminuída nele, colocar um tamanho 20 aqui, tá? Vou colocar aqui na cor, pegar aqui mais cores, vou colocar um laranja aqui para ele, para ficar uma coisa mais legal. Vou trocar aqui o tipo de cor para ser colocar esse GUI aqui, tá? Vou dar uma diminuída aqui, ficar um 18, vai ficar legal. E aqui, esse exibir unidades, você sempre deixa ela
como automático. Por que que eu deixo automático? Quer ver? Ó, vou colocar aqui, por exemplo, em bilhão. Olha lá, ó. Ele não chega no bilhão. Então ele não mostra. Tá? Então, se eu colocar aqui, por exemplo, milhares, olha lá, ó, já cheguei no que eu preciso. Uhum. E outra coisa, lembra que eu falei que no dashboard a gente não mostra decimais, tá vendo aqui, ó? Então você vai falar que casas decimais será 0. Pronto. Pronto, então ó, o valor do balão ficou. Só que eu não quero esse fundo aqui, ó. Então eu vou vir aqui no geral, vou vir aqui nos efeitos e tirar o fundo, ó. Pronto. Só que eu quero falar, né? A pessoa vai ler isso daqui, ela precisa saber do que se trata esse objeto aqui, ó. Então eu vou vir aqui no título e vou falar para ele que isso daqui representa o meu faturamento. Certo? Uhum. Aqui, tá vendo esse cabeçalho aqui, ó? Você sempre vai deixar normal. Por quê? Porque se você deixa cabeçalho alguma coisa, a hora que você sobe isso para publicar, o Power BI ele já tem uma formatação específica lá. E eu não sei qual é. Então você coloca cabeçalho 1, cabeçalho 2, alguma coisa, ele vai buscar o CSS, né? A formatação que tá lá. Então a gente vai deixar aqui sem nada, tá? Vou falar que eu quero a cor do texto aqui na cor branca. Vou colocar centralizado, vou dar uma aumentada aqui nele, ó. E vou pedir para colocar uma cor de fundo no texto. Ó. Vou colocar esse preto aqui, ó. Opa. Texto não. O texto é branco, a tela de fundo é preto. Isso. Prontinho, ó. Então ficou aqui a minha guia de faturamento bonitinha ali, tá vendo? Até aqui, quer perguntar alguma coisa? Não. Bom, aí eu falei que eu queria o total de vendas, correto? Aí eu vou vir aqui, ó, Ctrl C, Ctrl V, vem aqui embaixo. E o que que eu vou fazer? Eu vou tirar o faturamento total, vou vir aqui, ó, em fato e vou colocar vendas. Pronto, olha lá, ó. Só que aqui eu vou ter que mudar o título, né, Uhum. para vendas. Então, total de vendas. Certo? Olha lá. E aqui, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar o KPI. Então, o KPI é esse botão aqui, ó. Pronto. E o que que eu vou fazer com esse KPI? Eu vou falar que eu quero, dentro da medida, eu quero pegar a porcentagem de crescimento e queda do, deixa eu ver o que, por país. Olha lá, ó. Então ele já mostrou para mim qual que é a porcentagem queda por país, tá? Eu só vou mudar esse título aqui porque não tá legal. Então eu vou vir aqui no geral, então ó, país. Eu vou tirar também esse fundo porque ficou. Aí agora eu venho aqui no visual, começo a trabalhar com ele. Então o valor do balão vou diminuir um pouco. Vou colocar numa cor clara para a gente poder enxergar. Olha lá. Ó. Beleza. Acho que eu vou dar uma diminuída mais aqui, com uns 30. Isso. Ícones. Não preciso dos ícones. Eixo de tendência. Vamos colocar um pouco mais. Aí.
Rota de destino não preciso. Só vou colocar aqui agora no título. Vamos colocar uma cor branca para ele. E uma cor de fundo preta. Pronto, tá ali, ó. Tá? Então você já tem um KPI sendo analisado os desenhos aqui. Ok? O que você quer dizer como KPI? KPI é como é que é? É a índice de produção, tá? Então, estou falando o seguinte, ó. Lógico que ainda não tenho nenhum filtro. Uhum, Mas, tá vendo, ó, que ele tá falando aqui para mim, ó. Então eu tive um crescimento de 61,28 de todas as minhas vendas. Só que como ainda não coloquei nenhum filtro, ele não sabe como é que vai ser esse filtro. Então eu vou colocar o uhum, filtro agora, certo? Então vou colocar um filtro aqui por ano. Como que eu vou fazer isso? Vou vir aqui nesse botão, segmentação de dados, e vou colocar aqui, ó, dentro da tabela calendário, vou pegar o ano. Ó, então tá aqui, certo? Só que eu não quero esse filtro aqui, ó. Eu vou fazer o seguinte, vou vir aqui nele e vou falar que eu quero o filtro, né, sendo bloco. Pronto, ó. Tá vendo aqui, ó? Então ele fez um filtro para mim de bloco e eu uhum. tenho, ó. Agora, tá vendo, ó? Olha lá. 2020 eu não tive nada porque é o primeiro ano. Então não Sim. teve como fazer porcentagem. Mas em 2021 eu tive vendi 66% a mais, ó, 92 e menos 57. Tá conseguindo entender? Tá difícil? Vamos ver na prática. Porque o que acontece aqui, Adriano, que não é assim, né? É lógico, é meio suspeito eu falar que não é difícil. Uhum, Mas o que acontece sempre, o que você tem que fazer? É montar a sua análise. sim. Porque a hora que você montar a sua análise, você vai pegar depois, com o auxílio das aulas, você vai ver que a criação ela começa a ficar fácil, tá? Certo? Muitas vezes a gente não consegue fazer isso aqui por causa disso, porque eu não tenho uma ideia do que eu quero pesquisar, tá? Uhum. Essa parte é a mais tranquila, essa parte que eu estou fazendo aqui é a mais tranquila, porque agora é só você deixar bonitinho, né? Bom, então vamos lá. O que eu quero fazer aqui? Então eu vou pegar vou tirar o cabeçalho, que é esse aqui em cima, eu não preciso colocar ano, porque já está explícito. Os valores aqui, ó, eu vou falar que eu quero colocar esse Segoy. Esse Segoy eu gosto dele, tá? Mas não é, Uhum. pode ficar a teu critério, tá? Vou colocar então esse laranja. Laranja não, vou colocar aqui uma cor branca e a tela de fundo laranja. Vamos ver se vai ficar. Ficou legalzinho, dá para enxergar. Vamos aumentar um pouquinho aqui o tamanho dos números. E aqui agora, ó, vou vir aqui no geral e vou falar que eu não quero a tela de fundo. Nota que toda vez que eu quero tirar a tela de fundo é sempre efeitos, tá? Uhum. Beleza, ó. Então, tá aqui os meus anos, certo? Ó. Mas e se eu quiser analisar por mês? Tá? Então tem o ano aqui, né? Mas eu quero também analisar por mês. Só que eu quero analisar um mês só. Eu vou fazer o seguinte, ó. Vou vir aqui de novo na segmentação de dados e vou pedir para colocar agora o mês, tá? Opa, quero o mês abreviado. Isso, tá? Só que como eu falei, eu quero que seja apenas um mês. Não quero vários. Então vou vir aqui, ó. Configurações de segmentação de dados. Vou falar que eu quero que seja suspenso e a seleção seja única. Que daí você só seleciona um mês, ó. Tá vendo, ó? Então eu quero fazer uma análise. Como que foi o meu mês de janeiro de 2021? Olha lá, ó. Tá? De fevereiro, tá?
Nossa, por que o total de vendas não está mudando? Deixa eu só ver uma coisinha aqui. Ah, porque eu exibi unidades com milhares, tá vendo aqui, ó? Sim. Então, se colocar nenhum. Aí, agora sim. Tá? Então, nota que essas coisinhas tem que ficar meio esperto para ver, tá? Uhum. Senão... Então, vamos lá. Agora eu vou montar aqui, ó. Então, vou pegar aqui o meu dado, vou começar a falar para ele que eu quero, então, não quero cabeçalho. Os valores, eu vou colocar, então, aumentar um pouquinho aqui o tamanho dele. A cor da fonte, eu vou colocar esse laranja. Tela de fundo sem cor. E aqui agora eu vou vir aqui no geral e vou falar que eu não quero a tela de fundo dele. Pronto, olha lá. Então vamos dar uma diminuída aqui. Subir um pouquinho aqui. Pronto, né? Então, acho que dá pra... Olha lá, ó. Agora eu consigo ter uma análise bem mais detalhada dos meus dados, tá vendo, ó? Certo? Uhum. Ok, então, ó, quero saber em 2020. Vamos ver como é que ficou aqui, ó, meus dados aqui em fevereiro. Ó. Certo? Eu quero saber aqui em abril. Agora em 2021, como é que ficou? Olha lá, ó. Aí eu já começo a ter uma análise bem mais limpa dele. Certo? Bom, o que eu quero saber aqui? Eu quero fazer então agora uma análise por vendedor, tá? Então veja que eu já tenho aqui, ó, o vendedor, tá vendo, ó? E eu quero colocar foto dele aqui. Antes de eu colocar foto, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui no campo do vendedor. Ó. Você vai notar que eu deixei aqui, ó, uma link com as fotografias deles, ó. Tá? Então, vou fazer o seguinte. Eu vou pegar aqui esse foto vendedor e para ele funcionar ao link, eu tenho que fazer isso aqui, ó. Eu tenho que falar para ele que esse item ele está categorizado como URL da imagem. Uhum. Se eu não fizer isso, ele não traz para mim a imagem. Pronto, agora está feito. E para eu trazer a imagem, eu tenho que colocar aqui um visual de imagem. E note que eu não tenho nenhum visual de imagem aqui, ó. Então o que eu vou fazer? Vou clicar nessa reticências, obter mais visuais, certo? E vou procurar aqui por imagem, tá? E nós vamos pegar esse image aqui, ó. Jorge, por que não de cima se é igual? Por causa do nome dele aqui, ó. Então esse Pro quer dizer que é pago e esse não. Então vou clicar nesse e pedir para adicionar. Prontinho, tá feito. Só uma coisa aqui, tá, Adriano? Tá vendo que ele criou aqui embaixo, ó? Então, ele criou um outro visual. Só que esse visual é só para esse para esse arquivo. Se eu tiver um outro arquivo, ele não coloca, tá? Se eu criar um novo, eu tenho que pegar de novo. Então é o seguinte, ó, vou clicar nele aqui e agora eu vou colocar a foto do vendedor, ó. Prontinho. Apareceu aqui o vendedor, ó. Ó. Deixa eu dar uma diminuída aqui um pouquinho para ficar bem aqui na divisão. Beleza. E para eu mudar aqui, ó, vou fazer o seguinte, já esse aqui já está pronto, vou dar um Ctrl C, Ctrl V. Eu só vou trocar aqui, ao invés de eu colocar o calendário, vou colocar o nome do vendedor. Pronto. Olha lá que legal. Tá vendo? Ó? Então se eu colocar aqui Fátima Bernardes. Pronto. Aí eu já consigo ter uma análise mais interessante de todo mundo, ó.
certo? Ó. Até aqui alguma dúvida? Não. Tá? Então é por essas e por outras que o pessoal curte o Power BI. Por quê? Porque ao invés de ficar sofrendo fazendo um monte de coisa, você vem aqui e coloca desse jeitinho aqui, ó, e pronto, fica bem tranquilo. Pronto, vou dar uma diminuída aqui. E agora é o seguinte, ó, tá? Eu vou pegar aqui, ó. A gente lembra que nós criamos aqui dentro da tabela fato? A gente criou aqui um campo fato, foi falado, ó, se ele, a meta dele, né? Cadê? Situação da meta. Hum. Então vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar aqui esse botão. Eu vou criar um gráfico de rosca aqui, ó. Opa. Esqueci que não pode ser nada selecionado. Vou criar um gráfico de rosca. Vou colocar aqui, ó, meta. E vou colocar aqui, ó, a situação da meta. Eu não quero soma da meta, eu quero apenas que ele mostre. Que estranho. Por que não está pegando aqui? Deixa eu pegar um outro gráfico aqui. Isso. Ai, vamos lá de novo. Vou pegar aqui de novo o gráfico de rosca. Eu quero então a legenda, a situação da meta e aqui valores. Não está querendo pegar. Bom, então é o seguinte, vou ter que fazer, eu não vou ter que fazer com o campo mesmo, com cartão. Tá. Mas mesmo assim, não está me dando o dado que eu quero. Bom, eu vou fazer isso aqui na próxima aula, que eu quero mostrar aqui quando ele faz atingiu e não atingiu. E Hum. por que ele não está querendo trazer para mim. Que eu colocar a meta aqui. Ah, deixa eu ver. Que estranho. É, ele tá falando pra mim só que não atingiu, mas eu não quero atingir, eu quero que ele pegue todos. Mas beleza, depois eu vejo isso aqui. Por que ele sumiu. Bom, então vamos lá, senão eu fico viajando aqui, depois a gente mostra aqui, tá? Bom, meu Deus. Fica aqui, Ana. Pronto. O que nós vamos fazer agora é colocar um gráfico para mostrar para mim a quantidade de vendas por produto, tá? Então eu vou pegar aqui ó, o gráfico de barra, vou colocar aqui ó os produtos, tá? Então eu vou pegar aqui os produtos, vou colocar aqui ó a descrição do produto e eu quero o quantidade vendida. Então cadê? Fato a quantidade vendida. Beleza, ó. Então tá ali, ó. Certo?
Daí eu quero saber o seguinte, ó. Em 2021, olha lá, ó. Em março ela só vendeu uma blusa, ó. Tá vendo, ó? E se eu colocar aqui outro mês, colocar o mês de maio, olha lá, ó. Então você começa a ter uma ideia de como que está sendo montado o seu gráfico, tá? Então agora eu só vou começar a trabalhar, né? Então aqui, o visual desse gráfico aqui, ó. O eixo Y, não gosto do título. E no eixo X, eu vou tirar o título e vou tirar ele também. Tá? Agora, no eixo Y, os valores, vou dar uma aumentada aqui nele. Vou colocar uma outra cor, vou colocar esse laranja que eu estou usando para eles. Vou dar uma... Depois, que mais eu quero aqui com ele? Eu quero falar que... Vou colocar o rótulo de dados para ele. Só que o rótulo de dados eu quero ele dentro. Extremidade interna. Vou dar uma aumentada nesse rótulo aqui. E nós vamos mudar a cor dele aqui. E eu vou pedir para tirar o fundo, ó. Então, efeitos, tirar o fundo. E o título dele, vou colocar também como normal. Vou colocar aqui como Segoy na cor branca no centro. Beleza. Certo? Ó, então eu já começo a ter uma ideia de como está sendo mostrado o meu produtos, ó. Muito bem. Aí o que mais eu posso fazer aqui, né? Eu posso pegar e criar um outro gráfico aqui, ó, de funil para mostrar a quantidade, tá? Por cliente. Então eu quero aqui, ó, o nome dele. E eu quero saber o total de vendas por cliente. Certo? Então, está aqui, ó. Então, cada produto aqui, ó, cada pessoa vai vender para um tipo de cliente. Certo? Até aqui alguma dúvida? Não. Beleza. Para a gente poder ganhar um tempo, eu vou pegar isso daqui, esse gráfico aqui, ó, vou selecioná-lo e vou jogar aqui dentro, ó. Pronto. Só o eixo aqui que eu vou mudar a cor, né? Que ele não pegou o eixo aqui. Então, essas etiquetas eu não quero. Os rótulos de dados eu vou colocar numa outra cor aqui. Vou colocar aqui uma cor laranja. Opa. Então não é o rótulo de dados, é o rótulo da categoria. Na cor laranja. Dá uma aumentada aqui. Pronto. Olha só. Então estamos começando a ter o nosso visual mais tranquilo. Ó. Certo? Uhum. Tá? Ó. Então. E aqui embaixo, eu quero saber, vou fazer uma análise de gráfico com diária. Cadê você? O gráfico diário aqui. Aqui. Só que eu quero esse gráfico diária mostrando para mim o total
de vendas, né, o total faturado por país. Não, peraí. É que eu quero ver se eu... Bom, vou tentar fazer o seguinte aqui. Vou colocar então o total de faturamento. Então eu vou colocar aqui, ó. O total, faturamento total por... Deixa eu pegar aqui. Por marca. Pronto, ó. Então eu tenho esse total faturado por marca, tá? Eu quero ver, espero que agora não dê pau, como que eu faço para colocar aqui. Então eu vou limpar, né? Que tá muito feio isso aqui. Lembrando que essas limpezas aqui, tá? É que eu não gosto, mas Hum. fica a seu critério, tá? E vou pedir para colocar os rótulos de dados. Isso, mas eu quero os marcadores. Isso, olha aqui, ó. Então, e vou pedir para tirar. Cadê? As linhas aqui tá legal, sólido. Os marcadores aqui tá também tamanho legal, posso aumentar um pouquinho. Eu quero que o rótulo de dados, os valores, fique na cor laranja também. Tá? O ideal sempre é você meio que manter um padrão, tá? Uhum. Para que toda vez que você estiver trabalhando com ele, a coisa fique mais tranquila aqui, né? Então vamos aqui no eixo X, fazer a mesma coisa, colocar aqui um laranja para ele, dar uma aumentada, isso. E vou pedir para tirar os efeitos. Pronto. Ah, tem que colocar o título, né? O título na cor branca com fundo preto. Olha lá. Então, ó, nota que agora eu começo a ter, né? Eu tô começando, tá vendo? Então, todas aquelas análises que eu fiz, eu já começo então agora a ter um resultado bem mais interessante, tá? Eu vou ver se agora ele vai aceitar, tá? Que é esse gráfico de mapa aqui, ó. Que ele é bem bacana. Hum. Vamos ver se ele vai colocar para mim aqui o mapa ou se ele vai dar zica, que de vez em quando ele funciona e de vez em quando não, mas vamos lá. Então eu quero colocar aqui, ó, por país. E quero colocar o faturamento total por país. Pronto, olha lá, ó. Então ele já mostrou aqui para mim, ó, o faturamento por país. Certo? E aí eu vou pegar aqui, ó, então as bolhas e vou aumentar um pouquinho o tamanho da bolha aqui, ó. É que o ruim é que ele tá pegando, ele não tá achando para mim o país. Argentina, Chile, Uruguai. Deixa eu fazer o seguinte. Vamos colocar aqui no lugar de país, vamos colocar cidade, só pra gente ver se ele vai achar aqui. Então vamos colocar só para ver se vai dar certo. São Paulo, Sorocaba, Itu, Votorantim e Salto. Tudo na região, porque eu quero ver se ele traz mais próximo. Trouxe, mas por que você não está trazendo os dados aqui para mim? Ah, agora trouxe. Olha lá, ó, tá vendo? Uhum. Então é para isso que serve, ó, que daí você começa a ver, ó, tá vendo, ó, essas bolinhas aqui, ó. Então essas bolinhas que estão aparecendo aqui, ó, é onde você tem cidades. Quer ver, ó? Vou colocar aqui Rio de Janeiro, lugar de Votorantim. Vamos colocar Rio de Janeiro, só para a gente ver se ele vai espaçar.
Tá vendo? Ele começou a trazer para mim. Ah, agora trouxe, tá vendo ali, ó? Uhum. Beleza, né? Então, isso daqui é como que a gente trabalha os nossos dados. Até aqui, quer perguntar alguma coisa? Cara, acho que é, acho que é tanta pergunta, né? Mas Não, pode fazer. é, na verdade, assim, acho que é mais a hora de eu tentar fazer, entendeu? Sim. Os caminhos, né? Para mim não esquecer. E quando eu penso muito nas coisas que eu tenho, né? Do meu trabalho do dia a dia, né?